Imagine que após alguns anos você volta para sua cidade natal. Agora imagine que quando você chega lá algumas coisas estão um pouco diferentes. É isso que nós vamos ver na segunda parte de Morada do Desertor. Se você não viu a primeira parte que eu fiz desse mangá, eu vou deixar o link dela aqui na descrição. Não é tão importante que você assista, você não vai perder nada, mas é interessante para você conhecer as outras histórias que tem nesse encadernado. Então eu digo que se você não quiser encontrar um pessoal macabra voltando pra casa, eu digo pra você curtir o vídeo, se inscrever no canal, comentar o que vocês estão achando da história até aqui, também compartilhar esse vídeo pra algum amigo seu que possa gostar da história desse mangá ou desse canal. E eu também vou deixar aqui na descrição o link da Bruno Mangás. Ela é uma loja de mangás importados do Japão que tá ajudando eu a trazer mais mangás que não são publicados aqui no Brasil para trazer as histórias deles aqui pra vocês. Eles trabalham não só como mangás, mas também como light novels e com livros que ajudam você, que assim como eu também está estudando o idioma japonês. Então vou deixar o link da loja deles aqui na descrição, junto com o cupom BRUNOINSIDE2, que dá 2% de desconto em toda a loja. A loja já está com vários descontos interessantes, então tem mais esses aí para vocês que seguem aqui o canal. E se você entrar na loja e não encontrar nenhum dos mangás que você está procurando, você pode chamar eles no Instagram, que eles vão conseguir esse mangá para você aqui no Brasil. Mas se vocês já fizeram tudo isso, eu digo para vocês sentarem, porque a história vai começar agora. A história começa com o Keiji. O Keiji está com o irmão mais novo dele caçando almas, que dizem que eles conseguem ver ao anoitecer. De fato, depois de um tempo ele acaba vendo essas almas e ele começa a seguir, porque parece que elas estão indo para uma direção específica. Quando ele chega lá, de fato, essas almas estão indo até uma espécie de homem que está sentado em um templo. O problema é quando aquele homem vê o Keiji, ele fala que quem presenciou aquilo não pode sair vivo de lá. O Keiji então começa a fugir, porque aquele homem tem uma espécie de espada que começa a perseguir ele, e é quando o Keiji acaba caindo do penhasco. Um tempo depois, o Keiji ele acaba acordando na casa dele, e falam que ele foi encontrado ali por alguém que ajudou ele. E também é dito que enquanto tudo isso estava acontecendo, o avô do Keiji acabou morrendo porque ele tinha contraído uma pneumonia. Acontece que pela família do Keiji ser uma família muito prestigiada e tal, eles começaram a falar como que a imprensa iria reagir com o falecimento de um dos fundadores daquela empresa. E pensando nisso, eles acabam chamando um homem que tem um passado um pouco interessante. É dito que ele consegue reviver pessoas. Eles levam aquele homem até a casa deles e o Keiji percebe que é o mesmo homem que ele viu naquele templo. Eles acabam deixando aquele homem sozinho e ele começa a fazer uma espécie de ritual. E com aquela adaga que ele tem, ele acaba fincando no peito do avô do Keiji, fazendo com que ele reviva. Depois disso, o avô do Keiji até vai na imprensa, falando que ele estava doente, por isso que ele ficou muito afastado, só que agora ele estava voltando, então estava tudo praticamente voltando às normalidades. Acontece que um tempo depois, o Keiji decide voltar para aquele lugar onde está aquele homem. Acontece que dessa vez, aquele homem não ataca o Keiji, pelo contrário, ele acha que o Keiji tem bastante potencial. Porque da primeira vez que ele viu o Keiji, ele reparou que ele tem os olhos de um reanimador, ou seja, ele pode fazer isso também. O Keiji então e ele começam um debate ali um pouco interessante, porque o Keiji ele não acha certo ele trazer os mortos à vida, porque é basicamente o jeito que a vida é, as pessoas nascem, crescem e morrem, ele não pode reverter isso. Só que no meio desse debate, aquele homem fala que ele não tem intenção nenhuma de contratar o Keiji como um ajudante ou algo do tipo. Não, ele quer se livrar do Keiji, ele não quer passar esse cargo de reanimador para outra pessoa. Quando ele vai atacar o Keiji no desespero acaba gritando, soltando uma alma da boca dele. Aquele homem ele fica bastante assim surpreso e fala para ele não se esforçar tanto, porque senão as almas que ele colocou no Keiji no início da história iriam vazar. É revelado que o Keiji na verdade morreu quando ele caiu daquele penhasco e aquele homem acabou revivendo ele. O Keiji ele não acredita nisso, não tem como isso ser verdade. No meio dessa confusão, o Keiji até mesmo conseguiu pegar a espada daquele homem. E vendo essa verdade, que na verdade ele tá morto e essas coisas, ele acaba atirando aquela espada que mata aquele homem. O problema é que não só aquele homem morre, como todas as pessoas que ele reviveu acabam morrendo também. Só que como o Keiji tá com a espada, ele não morre. E dessa vez ele decide que ele vai ser o novo reanimador. A história começa contando sobre uma família.
A família Tugou ela é uma família que consiste na mãe, o pai e os 3 filhos. Acontece que o pai daquela família ele era um homem bastante rígido e por conta dessa rigidez que ele cuidava dos filhos dele, o irmão mais velho acabou tirando a própria vida. Um tempo depois nós vemos o irmão do meio fugindo da casa dele enquanto ele é perseguido pela irmã mais nova. Ele chega até a casa do amigo dele, o Tsukada, e ele fala que ele precisa que o amigo dele esconda ele lá dentro. Só que é nessa hora que a irmã mais nova dele, a Miho, aparece ali e ela meio que força ele a voltar para casa. E depois de muita discussão, aquele garoto acaba voltando para casa tranquilamente. Quando ele chega na casa dele, ele toma, obviamente, um esporro do pai dele, porque por que ele tá fugindo da casa, sendo que a família dele é extremamente prestigiada, eles têm tudo o que eles querem, por que ele tá fugindo da casa? O estranho é que naquela noite, aquele garoto decide sair de casa usando uma espécie de monociclo. Ele anda ali meio que, perigosamente na avenida, até que por algum motivo ele simplesmente para no meio da estrada, deita no chão e decide dormir. Obviamente, por ele estar numa estrada, ele acabou sendo atropelado e morto, e isso foi uma coisa que deixou bastante pessoas, assim, um pouco assustadas, porque como que isso aconteceu? Um tempo depois, o Tsukada ele tá comentando com um amigo dele ali na escola sobre toda essa estranha morte daquele amigo dele. Porque ele fala que desde criança ele era um pouco estranho, porque falam que eles tinham alguma espécie de lapsos de memória. Ele comenta que um dia, por exemplo, ele estava num parquinho brincando com um amigo dele e quando o amigo dele começou a simplesmente reclamar de dores de cabeça. E depois disso ele começou a agir de maneira extremamente imprudente naquele parquinho, se machucando até às vezes. Só que depois de um tempo ele não se lembrava de ter feito isso. Enquanto ele tá ali na escola, ele percebe que a irmã mais nova do amigo dele que morreu tá ali, a Miho, e ele vai comentar com ela por que aquele dia eles estavam brigados. Só que a Miho fala que ela não foi atrás dele, e ela nem mesmo estava brava com o irmão dela naquele dia, então ela não sabe do que ele tá falando. No outro dia, então, o pai da Miho decide levar ela até a casa do Tsukada pra ela brincar com ele, porque já que ele era um grande amigo do irmão dela, talvez isso faria a Miho esquecer de toda essa situação. Ele então leva os dois até um parque de diversões que estão ali e dá um dinheiro para eles se divertirem. O problema é que a Miho começa a reclamar de dores de cabeça. E quando essas dores de cabeça começam, ela simplesmente muda. É como se ela virasse outra pessoa. E no meio de todas as brincadeiras meio imprudentes que ela poderia se machucar, o Tsukada foi conversar com o pai dela. Só que é como se eles estivessem em uma espécie de transe. Após esse dia, eles começaram a se aproximar bastante, eles ficaram 12 anos sendo amigos, criando esse laço de amizade bem forte entre eles. Até que um dia, um dos garotos que era bastante interessado na Miho decidiu se confessar para ela, perguntando por que ela não correspondia ao amor dele. Pá. E é quando a Miho ela muda e acaba empurrando esse garoto da escada, fazendo com que ele se machuque bastante. Um tempo depois, a mãe da Miho encontra ela chorando num canto da casa e a Miho fala que ela não aguenta mais a situação. Toda vez ela tem essa dor de cabeça, como se a cabeça dela estivesse sendo amassada, e depois disso ela não se lembra mais do que aconteceu e ela não sabe como que ela vai conseguir lidar com isso por muito tempo. E é quando a mãe dela fala para ela não falar sobre isso, porque é provável que se o pai dela ficar sabendo, ele acabe matando ela. O pai dela acaba escutando um pouco sobre isso e eles começam uma discussão naquela noite. E é quando a mãe da Miho revela que na verdade ela tá grávida. O pai dela obviamente fica super feliz com isso e tal, uma criança nova ali pra família e tal. Só que é quando a mãe da Miho pergunta o que ele pretende fazer com a Miho agora que eles vão ter um novo filho. O pai dela, obviamente, ele fica bastante irritado e ele começa a tentar possuir a Miho. Todas as atitudes que ela tomou até então, era ele que estava fazendo isso. Só que dessa vez, a Miho começou a tentar resistir. No outro dia, a Miho, ela pede ajuda pro Tsukada, ela explica toda a situação e é quando o pai dela começa a tentar tomar o controle dela, machucando e quase matando o Tsukada. O Tsukada, percebendo que tanto a Miho como a mãe dela poderiam se machucar ou até coisa pior, ele decide ajudar elas. Ele decide levar elas para casa da tia dela que mora afastado ali, então o pai dela não saberia e não conseguiria encontrar ela. Acontece que quando elas foram na casa do Tsukada para conseguir fugirem para casa da tia dele, o pai dela foi até lá. Enquanto elas fugiam, o Tsukada impedia o pai dela de continuar atrás delas, eles brigam, discutem ali por um bom tempo, até que depois de um tempo e muita batalha, a Miho e a mãe dela conseguem fugir. O pai dela, percebendo que elas estão muito além do alcance deles,
ele desiste. Ele então conta o que aconteceu, o que fez ele ficar dessa maneira. Ele fala que desde criança ele nunca teve tempo para ser uma criança, ele sempre teve que trabalhar e fazer as coisas para ele conseguir sobreviver. E a coisa que mais deixava ele com inveja era das crianças que brincavam do lado de fora enquanto ele tinha que trabalhar. E ele fala que quando ele cresceu, ele conseguiu essa habilidade de se conectar com as crianças, só que ele só poderia fazer isso com pessoas do sangue dele. E ele fala pro Tsukada não se preocupar, porque ele não vai mais dar problema nenhum para ele. É dito que um tempo depois alguém entrou naquela roda gigante e acabou pulando de lá de cima. A história começa com duas amigas, a Sayako e a Hiromi. As duas estão andando nas florestas porque a Hiromi ela acabou meio que abandonando a escola. E a Sayako, para tentar fazer ela voltar para a escola, decide caminhar com ela nas montanhas para entender o porquê que ela parou de ir para a escola. As duas conversam, a Hiromi ela fala que não vai voltar na escola, não adianta ela ter inventado essa desculpa de ir até as montanhas só para convencer ela a voltar, porque isso não vai acontecer. Acontece que no meio dessa trilha que elas estão fazendo, elas acabam se perdendo, por algum motivo aquele mapa está diferente. Elas falam que então é simples, se elas subirem a montanha, basta elas descerem, não tem nenhum segredo nisso, né? É bem simples. Acontece que elas encontram uma espécie de estátua gigantesca de Buda. E não só isso, como elas veem uma espécie de templo budista naquela montanha também. Como o monge que está ali, ele percebe que elas estão perdidas, ele fala que é bom que elas passem a noite no templo deles, porque à noite aquela montanha fica bastante perigosa. Sem muita opção, eles acabam indo até lá, e aquele monge, ele fala que muitas das pessoas que vão até esse lugar, elas não estão procurando, digamos assim, uma espécie de religião, não, eles estão apenas ali procurando a paz profunda. E já que elas vão ficar ali por um tempo, por que elas não participam de algumas dessas, digamos assim, aulas que eles fazem? Durante essas aulas de relaxamento que elas estão fazendo, nós descobrimos o porquê a Hiromi fugiu da escola, que ela não gosta mais de ir para a escola. Ela comenta sobre um fato que ela viu uma garota comentando sobre ela, falando que ela tinha uma cara bastante sonsa. Então ela começou a perceber que todas as pessoas olhavam para ela. Isso despertou uma espécie de fobia social nela, onde ela não aguentava ser vista por outras pessoas. Por isso que ela fugiu da escola. Depois dessa sessão de relaxamento, elas acabam conhecendo a parceira de quarto delas, a Aya. Elas conversam sobre a situação delas, como elas vieram parar ali e tal, só que a Aya fala que ela não tá ali porque ela faz parte daquele culto budista. Na verdade, ela tá procurando o irmão mais velho dela. Ela fala que o irmão mais velho se envolveu nesse meio budista aí, só que ele acabou desaparecendo. Ninguém sabe o que aconteceu com ele. E a única pista que ela tinha sobre o irmão dela era esse culto budista. Ela percebeu que ali naquele meio tinha algumas tradições um pouco estranhas. Uma tradição que ela ouviu falar, por exemplo, era de uma pessoa que após descobrir a paz plena, ele acabava simplesmente se prendendo em uma espécie de caixão debaixo da terra e ficava ali por o máximo de tempo possível. E mesmo eles falando sobre isso, como isso é absurdo, todos ali daquele templo estavam comentando sobre uma grande cerimônia que iria acontecer naquela noite. Naquela noite, todas as pessoas que iriam participar daquela cerimônia saem, só que as pessoas que não iam participar não tinham autorização para isso. Só que as três ali, percebendo e querendo entender o que está acontecendo, principalmente a Aya, querendo saber o que aconteceu com o irmão mais velho dela, elas decidem seguir eles. Elas perdem aqueles homens de vista, só que elas percebem que eles levaram elas até aquela estátua gigantesca de Buda. E analisando aquela estátua, eles percebem que na parte de trás tem uma espécie de porta. Elas entram nessa porta e elas percebem que é como se fossem corredores gigantescos, que meio que combinaria com aquela tradição bizarra que a Aya tinha comentado no meio da história ali, da pessoa meio que se enterrar viva. Caminhando por aqueles corredores que pareciam ser infinitos, eles percebem que em um determinado momento aparecem pessoas ali, pessoas que meio que se mumificaram vivas ali naquele meio. E não era uma ou duas, eram milhares de pessoas. E a Aya percebe que talvez o irmão dela esteja naquele lugar, então ela começa a procurar ele. Depois de um tempo, de fato, elas acabam encontrando o irmão dela já está num estado totalmente cadavérico, que ele está praticamente morto ali. A Aya então fala para as duas irem embora porque ela vai ficar ali com o irmão dela. As duas, meio de maneira relutante, elas acabam
indo embora. O problema é que elas estavam numa espécie de labirintos gigantescos, então elas não sabiam mais para onde ir. E a Hirumi, ela começa a ficar bastante assim eufórica, porque elas estão cansadas, elas não conseguem encontrar o caminho para fora. Parece que quanto mais elas tentam sair, mais elas entram para dentro daquele labirinto, e ela começa a ter aquela fobia social dela de novo, das pessoas olhando para ela. E é só então que ela percebe que muitos daqueles monstros que estão ali ainda estão vivos, e eles começam a olhar para elas. A história começa com um homem indo até uma espécie de igreja onde tem um padre. Esse homem ele quer pegar alguma coisa que está nos fundos, no subterrâneo da igreja. E mesmo o padre impedindo ele de fazer isso, ele fala que ele é a reencarnação de um feiticeiro conhecido como Doleman e que ele vai libertar o que está preso lá embaixo. Um tempo depois, nós conhecemos o nosso protagonista, o Koichi, e ele está na casa dele assistindo televisão. Na reportagem fala que vários bebês foram sequestrados e que o número de sequestros beirava em torno de uns 300 bebês e que nenhum desses sequestros tinha uma espécie de explicação para acontecer. Acontece que enquanto ele pensa em quão bizarro toda a situação é, ele tem a impressão de ter visto a mãe dele na janela. Pensando quão absurdo isso é, porque a mãe dele mora longe dele, ele decide visitar a casa da mãe dele. Enquanto ele está no busão indo para visitar a mãe dele, ele encontra uma amiga de infância dele, a Shoko. A Shoko fala que ela também está voltando para a cidade natal deles porque o pai dela está bastante doente, então ele teve que abandonar tudo e ficar de repouso, por isso ela está voltando para lá. Eles conversam um pouco e depois ele acaba indo para a casa da mãe dele. O estranho é que a cidade parece estar bastante calma demais, e quando ele chega na casa da mãe dele, a mãe dele parece que está tão serena que nem mesmo a grama do jardim ela está se importando mais em cortar. Como ele acha tudo aquilo muito estranho, ele decide ir até a casa de uma das amigas dele. Quando ele chega na casa da amiga dele, a Yukari, ele percebe que tudo está trancado, então ele decide subir pela árvore que tem ali e ir na direção do quarto dela. Só que quando ele faz isso, ele percebe que ela estava quieta, olhando para um canto estático. Ele volta para casa dele pensando como esse lugar tá estranho, nem parece o mesmo lugar de antigamente. Só que é quando a amiga dele, a Shoko, chega desesperada falando que cometeram uma atrocidade ali. Naquela vila tinha uma igreja e essa igreja foi destruída, tacaram fogo naquela igreja. Acontece que enquanto eles estão ali naquele lugar, aquela garota, a Yukari, aparece ali. Ela tá andando de maneira totalmente tranquila e meio que sem rumo. E é quando o Kyoshi percebe que ela tá até mesmo com as orelhas sangrando, então provavelmente ela tava surda. E é quando ela do nada começa a gritar falando que as sirenes estão prestes a tocarem. Enquanto eles estão debatendo sobre isso, eles percebem que tem uma estranha criatura alada voando no céu e ele parou em uma espécie de torre de rádio. A Shoko, ela não aguenta mais toda a situação, então ela decide correr para a casa dela. Só que o Kyoshi, ele decide seguir aquela criatura. Chegando na casa do pai dela, a Shoko começa a perguntar o que está acontecendo e ele conta uma história um pouco estranha para ela. Ele fala que antigamente um feiticeiro foi até aquela cidade e ele atraiu 3 demônios para aquele lugar. Um homem ele conseguiu combater esse feiticeiro, derrotando ele, expulsando os 3 demônios, só que um deles acabou ficando preso embaixo da igreja, onde tinha uma espécie de selo, e que alguém libertou esse demônio, por isso tudo isso estava acontecendo. E que quando a sirene tocasse era para ela tampar os ouvidos, porque é essa sirene que está deixando as pessoas dessa maneira. O Koichi, que ele tá ali no meio, ele começa a ouvir as sirenes, ele tampa os ouvidos porque é um barulho extremamente angustiante aquilo ali. Só que ele percebe que esse som fez com que várias pessoas fossem até um lugar específico, que elas parecem que estavam até mesmo sendo hipnotizadas. É revelado que todas as crianças que estavam sendo sequestradas eram sendo sequestradas por essas pessoas. Ele não entra em detalhes do que elas fizeram com essas crianças, ao que parecia que era uma espécie de altar de sacrifício que elas levavam essas crianças. E o mais bizarro, como que as pessoas conseguiram sequestrar tantos bebês assim, sendo que naquela cidade não tinha praticamente ninguém. Não era possível que elas estivessem sequestrando bebês de outras regiões para levar para lá. Isso seria simplesmente impossível. E é revelado que quem estava manipulando essas pessoas, meio que fazendo isso, era aquele homem que se dizia ser a reencarnação daquele feiticeiro bizarro. Acontece que aquele feiticeiro, por algum motivo, falou para todos procurarem a Shoko, que era uma das garotas mais bonitas ali daquela vila.
O Kyoji ele consegue fugir daquele lugar e ele vai até a casa da Shoko, onde ela revela que o pai dela acabou morrendo. Como tudo isso estava acontecendo, o Kyoji decidiu deixar ela escondida na casa dele e amarrar a mãe dele, porque a mãe dele estava agindo bastante estranha. Acontece que naquela noite a sirene começa a tocar de novo, fazendo com que a mãe dele entre em parafuso. Ela fala que se ela não sair de lá e levar mais bebê, um tal de criatura chamado de Grift ia ficar extremamente revoltado com ela. E é quando ela revela que ela tem asas de morcego, ela revela que o Grift deu isso pra ela conseguir sequestrar aqueles bebês. E só então ela percebe que aquela garota que tá ali com ele é a Shoko. O Kyoji, ele fala que ele acabou sendo hipnotizado por aquela, espécie de sirene e que ele foi até aquele lugar. É dito que o sacrifício ia começar ali a partir do momento que a Shoko acabasse morrendo. Só que como eles não conseguiram a Shoko, eles acabaram pegando a Yukari mesmo. Ele fez toda aquela cerimônia para invocar aquela criatura, só que quando aquela criatura foi pegar a Yukari, ela acabou empurrando aquele feiticeiro na frente dele, que acabou sendo pega pelo Griffiths e morto. Por ela ser surda, ela não estava ouvindo a sirene, então ela não conseguia ser hipnotizada. Enquanto todas as pessoas se revoltavam para tentar pegar ela, para sacrificá-la para aquele bicho, ela fez uma espécie de círculo de proteção no chão, onde ela conseguiu pegar o Kyoji e colocar ele lá dentro, falando que quando ele estivesse ali dentro, ele não seria atingido por nada. É revelar que aquela criatura conseguiu sair daquele lugar, aquela invocação deu certo. E o Koichi, ele não sabe o que vai acontecer com essa criatura tão poderosa, tão solta no mundo agora. A história começa com a nossa protagonista, a Kuriko. A Kuriko está conversando com o noivo dela e ela fala que vai contar uma história para ele antes de perguntar se ele quer se casar com ela de fato. Ela começa a contar uma história de anos atrás, quando ela ainda era uma criança. Ela fala que ela era uma das poucas meninas ali do bairro, então os meninos, quando ela tentava brincar, não gostavam dela, porque, aquele negócio, meninos não brincam com meninas. Acontece que um dia uma mulher chegou ali e deixou o filho mais novo dela, o Naoya, brincando com a Kuriko. A Kuriko, ela fala que aquela criança era um pouco irritante, então ela começou meio que maltratar o garoto para conseguir, digamos assim, um entretenimento ali. Ela comenta que não importa qual maldade ela fizesse com aquele garoto continuava perseguindo ela e ele não falava nada para a mãe dele. Ela fala que ela já fez muitas maldades, já colocou a cara dele no lago que tinha ali sujo, já maltratou ele. Até mesmo empurrou o garoto perto de um cachorro feroz que acabou machucando muito o menino. O noivo dela fala que ela era só uma criança, ela não tinha noção do que estava fazendo e tal, essas coisas. Só que ela fala que a história ainda não acabou. Ela fala que alguns anos depois ela acabou encontrando Naoya um pouco mais velho já e que eles até mesmo começaram a sair juntos. E que por conta disso, ela não tá mais querendo ficar com ele. Ela tá agora com Naoya e que até mesmo ela estava grávida dele. Obviamente o marido acabou, levando um chute e a Kuriko, ela acabou ficando com o Naoya. Eles tiveram um filho, o filho cresceu, só que ela fala que alguns anos depois o marido dela saiu para trabalhar e ele nunca mais voltou, deixando ela sozinha com a criança. O problema é que ela começou a maltratar o filho dela. Ela fala que não entende por que isso está acontecendo e ela até comenta que o filho dela é muito parecido com o Naoya. E ela percebe que tudo isso foi uma espécie de plano maligno do Naoya. Ele está se vingando de tudo que ela fez com ele no passado, deixando ela para sofrer e cuidar daquela criança sozinha. Só que o problema é que ela começou a confundir bastante o filho dela com o Naoya. Então ela vai até o quarto dela, se veste com uma roupa infantil e fala que vai sair para passear com o filho dela porque eles vão se divertir agora. A história começa falando sobre um homem que acabou fugindo do exército durante a guerra. O nome dele é Furukawa e ele acabou se escondendo na casa de um antigo amigo dele. É revelado que como ele é um prisioneiro de guerra, ele não poderia ser visto, porque senão ele seria severamente punido, então essa família de amigos dele acabou meio que abrigando ele. É dito que toda noite ele saía para almoçar, confraternizar e depois ele voltava para o esconderijo dessa família. Acontece que enquanto eles estão ali conversando, um policial chega ali e começa a procurar fugitivos do exército. O Furukawa então ele foge de novo para o esconderijo e aquele policial começa a revistar toda a casa para ver se não tem nenhum fugitivo do exército ali. Só que depois de um tempo nós percebemos que isso é tudo encenação. Na verdade, a guerra já acabou há muito tempo. Eles só estão fazendo aquilo para se vingar do Furukawa.
É revelado que aquele guarda que tá ali, ele era um parceiro do Furukawa no exército. E quando o Furukawa decidiu fugir, esse cara também fugiu. Só que ele acabou sendo pego pelos soldados ali e o Furukawa não fez nada para ajudar ele. Por isso que ele odeia tanto o Furukawa e por isso que ele tá fazendo isso com ele. Só que uma das irmãs ali, ela não aceita muito bem isso. Ela acha isso cruel demais, até porque a guerra já acabou há muitos anos e ainda assim eles continuam com essa farsa. Acontece que a gente descobre o porquê que essa família tem tanto ódio assim do Furukawa. É dito que quando ele foi pedir abrigo naquela família, o amigo dele já estava bastante machucado, porque ele acabou se machucando ali no trabalho e tal, então ele acabou cedendo sim àquele lugar. O problema é que a irmã mais nova do amigo dele acabou meio que começando a se encantar, assim, ficar meio próxima do Furukawa. O problema é que, percebendo isso, o irmão dela ficou extremamente puto, porque se descobrirem que ela tá se engraçando, fazendo qualquer besteira com um fugitivo de guerra, a família dele estaria muito ferrada também, então não é pra ela se encontrar com ele. Acontece que por conta dessa discussão, ela acabou saindo da casa meio que fugindo. E como nessa época, no auge da guerra, qualquer movimento brusco que você fizesse já seria pensado como uma forma de ataque ou algo do tipo, um helicóptero militar que estava sobrevoando aquele lugar viu aquilo e abriu fogo, matando a irmã mais nova do amigo do Furukawa. Obviamente, depois disso, o amigo dele ficou puto com o Furukawa nunca mais nem saía direito daquele lugar e passou a sair algum tempo só depois. E depois de relembrar todo esse momento, eles perceberam que tal data seria uma data comemorativa, então qual seria o plano deles? Eles fariam com que esses fogos de artifício que fossem lançados seriam como se fossem bombas que saíam jogando ali no vilarejo. Isso deixaria o Furukawa mais assustado ainda. Só que quando de fato eles vão fazer essa maldade, eles começam a bater, gritar desesperados falando que estava tendo um bombardeio, o Furukawa não sai do quarto mais. Eles então decidem arrombar a porta e é quando eles percebem que na verdade o Furukawa tá morto. Ele está completamente já decrépito ali naquele lugar, como se ele tivesse há muitos anos enforcado ali. Totalmente perplexos, eles começam a olhar aquele quarto e eles percebem uma nota de suicídio. É revelado que o Furukawa ele percebeu o que aconteceu, que a garota só morreu por culpa dele. Então ele decidiu tirar a própria vida para meio que compensar a tragédia que ele causou. Mas se o Furukawa estava morto todo esse tempo, quem que durante todos esses anos foi visitar aquela família? E é nesse momento que aquele guarda que também odiava o Furukawa aparece ali para fazer de novo aquela encenação. Todos correm até lá e falam para ele parar de fazer isso, porque se ele continuar, ele vai continuar trazendo o Furukawa de volta. E é dessa maneira que acaba a história de Morada do Desertor. A segunda parte de Morada do Desertor, ela consegue ser muito melhor do que a primeira. Como eu disse na primeira parte, os primeiros capítulos parece que é só um mangá estranho, é uma história estranha que está acontecendo ali, que tem coisas estranhas acontecendo. Não te desperta nenhum sentimento de meu Deus, que coisa bizarra, não. A segunda parte, ela sim, ela tem bastante coisa assim que dá um calafrios. A primeira história do Reanimador, quando eu vi pelo título, uma coisa que me lembrou foi uma das histórias clássicas do Lovecraft, que é o Herbert West, o Reanimador, só que a história é bastante diferente. Aqui é um cara que traz mortos de volta à vida, e nessa história do Lovecraft é um garoto que tenta trazer os mortos à vida, só que ele acaba meio que reconstruindo o gênero de zumbis com esse livro aqui, então é muito bom esse livro do Lovecraft também. Agora, a história dos Budas, meus amigos, vamos lá. Eu acho que de toda essa coletânea, só duas histórias me causaram um choque terrível, assim, que me deixou bastante, assim, nervoso, angustiado, que é esta, né, do templo budista e da criança. Por quê? O templo budista, como eu já falei, eu tenho claustrofobia. Lugares apertados e fechados me provocam um desespero terrível. Então, quando eles entram naquele labirinto, que é um corredor extenso, fechado, pequeno, sem a possibilidade de você sair uma vez que você entra, isso me provoca um desespero desesperador. Desespero desesperador é maravilhoso. E agora a história da criança é aquilo que eu falei na primeira parte. Não precisa ser uma história de terror que me deixe com medo, que faça eu perder o sono, que eu tenha medo de ter pesadelos quando for dormir após ler a história. Não, não é esse o caso. É o sentimento que a história te passa. É basicamente uma mulher que ela vai ficar torturando o filho dela após uma paranoia. O marido abandonou ela, o filho é parecido com o marido, lembra bastante o marido, então ela vai começar a maltratar o próprio filho para meio que suprir essa
carência, essa fúria dela numa criança que tem zero a ver. Isso é uma coisa que, nossa, me deixou muito abalado quando eu terminei de ler essa história. Duas coisas que mexem muito comigo, animais e criança. Qualquer coisa que envolve esses dois seres me deixa muito bolado. Isso me deixa realmente bastante zoado. Eu não consigo nem pensar em como colocar uma situação dessa em mente sem ficar extremamente revoltado. A história também da criatura que foge, que tem uma seita ali pra ele, é bastante bizarra também. Eu gosto bastante dessa história, porque isso também lembra bastante das histórias do Lovecraft. É sempre uma criatura além da imaginação, que você não conseguiria nem como resolver esse problema, mas que ela tá solta e você não sabe o que ela pode fazer com tamanho poder. A Moral do Desertor, que dá nome à coletânea, eu acho ela uma história interessante também, porque é basicamente as pessoas que elas foram cobiçadas assim, elas ficam num acúmulo de vingança que elas não conseguem nem ver o que está diante dos olhos dela. É óbvio que uma pessoa que causou a morte de uma pessoa inocente, ela se culpa o resto da vida, saca? Só que depois, quando tem aquele plot twist que o cara tá morto desde o início da história, de fato dá um frio na espinha, saca? É como se fosse um negócio meio de karma. Porque pelo que eu entendi, o garoto tirou a própria vida para diminuir o peso, para dar um pouco de paz para aquelas pessoas. E depois ver como ele volta, não é nenhuma coisa dele assombrando a família, porque pelo que deu a entender na história, ele conseguiu a paz dele. Ele de fato falou, para meio que compensar a tragédia que eu causei, eu vou tirar minha vida para vocês conseguirem viver em paz. É muito mais a família que estava traindo ele de volta para casa para eles conseguirem ficar nesse loop de ódio eternamente. Então é aquele negócio, né, clássico do Seu Madruga. A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. É praticamente isso a história desse mangá. Mas eu gostei bastante dessa coletânea, então eu quero que vocês deixem aqui nos comentários qual foi as histórias que vocês mais gostaram dessa coletânea do Junji Ito. Também não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, comentar o que vocês acharam de todas as histórias. Comentem também outras histórias do Junji Ito para eu trazer aqui pro canal. Também não esqueça de conhecer a loja da Bruno Mangás, como eu já falei, estão dando uma puta força aqui pro canal. Tem vários mangás que eu vou trazer aqui pro canal graças a eles, então entra na loja deles, usem o cupom de desconto para vocês ajudarem também aqui o canal, apoia quem apoia o canal. Mas então é isso, pessoal, agradeço bastante a audiência de vocês e até mais.